Gente, hoje o Empreendedor em Ação recebe a Nathalie Olifson. Ela é a atual subsecretária de Turismo de Montes Claros. Tem uma trajetória assim, que conecta Brasil, França e projetos internacionais. Traz uma bagagem multidisciplinar. É formada em comunicação, tem especializações em marketing, moda e o MBA em gestão pública. Vocês já sabem, o Empreendedor em Ação, a gente está aqui para servir, né, a comunidade. Então, a gente sempre está trazendo histórias de superação, mentorias, consultorias e sempre trazendo também informações importantes acerca de como as coisas caminham aqui na nossa cidade, na região. A gente gosta muito de trazer dados, né, para estar trazendo. E para você que é empreendedor, a visão, né, do que a nossa cidade pode oferecer para o seu segmento, né, de como que as coisas podem ser melhor elaboradas para que você encontre as oportunidades que precisa para desenvolver melhor, né, pessoalmente, para desenvolver melhor sua carreira, seu negócio aqui na nossa querida Montes Claros. A Nathalie atuou no setor privado, foi consultora do Sebrae, professora universitária, produtora cultural e, mais recentemente, gestora do Circuito Liberdade em Belo Horizonte, que é o maior complexo cultural da América Latina. Agora, ela está à frente de projetos que querem despertar o orgulho, o pertencimento, o potencial turístico de Montes Claros, com foco em economia criativa. Montes Claros é uma cidade mais inteligente, uma cidade mais inclusiva. Então, por isso que eu digo que esse tema de hoje é para todo mundo aí mesmo que está escutando o nosso programa. Então, se você tem interesse aí em visão estratégica, identidade local e desenvolvimento real a partir da cultura e do turismo, fica sintonizado porque a conversa vai ser boa. Antes de começar, gente, quero te convidar para você se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Empreendedor em Ação. Vai lá, clica no sininho para você ficar recebendo as notificações dos programas que vão chegando. Quando esse programa terminar aqui, ele já fica disponível na íntegra. Se você perder algum pedacinho do programa, ele vai estar lá. Vamos ter lá as cenas dos bastidores, para você conhecer a Nathalie. E antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural. Você quer ser um apoiador cultural? Me chama lá no meu privado no Instagram, @ArianeGaldino_reinventa, ou você pode também mandar um e-mail pra gente também, e com críticas, sugestões, no empreendedoremoação@gmail.com. Nathalie, seja muito bem-vinda ao nosso programa Empreendedor em Ação, viu? Muito obrigada. Para nós é uma honra ter a oportunidade de estar aqui falando com você e com todos os ouvintes da rádio. Antes de a gente começar a falar sobre os projetos estratégicos aí, né, para a valorização da nossa cidade, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, que é uma trajetória vasta entre Brasil e França, projetos internacionais, mas tem raízes profundas aqui, né, em Montes Claros, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Como é que essa mistura cultural influencia sua visão na gestão pública do turismo local? Então, Ariane, eu acho que eu tenho a chance, né, de ter tido uma história de vida muito diversa e interessante, né? Meus pais eram franceses, vieram morar no Brasil, resolveram ficar no Brasil. Eu nasci no Brasil, em Belo Horizonte. Eles moraram primeiro no Rio de Janeiro, depois em Belo Horizonte e depois vieram para Montes Claros, nos anos 70, onde o meu pai veio montar uma indústria aqui, que era a Sion, Indústria de Instrumentos de Ótica e Mecânica. Eu tinha 4 anos de idade, cresci, né, nesse caldo montes clarense, um caldo cultural extremamente pujante, né? Estudei no conservatório, fiz parte do grupo Banzé, sempre tive envolvida, né, nos movimentos culturais da cidade, até fazer a faculdade em Belo Horizonte, fiz a faculdade de comunicação, como você disse na sua apresentação, e tive a oportunidade, entre indas e vindas, né, de morar em Montes Claros até os anos 90, né? Quando me formei, eu vim para Montes Claros, empreendi, né, criei junto com outras colegas a primeira agência de propaganda de Montes Claros, na época era a Companhia de Propaganda. E depois, no segundo momento que eu morei, trabalhei de novo, né, no setor privado, dessa vez na indústria, né, na Sion, como diretora de marketing. E depois eu segui, fiz uma especialização na França, fui morar em Paris, fui um pouco em busca dessas raízes francesas também. Me especializei na área de moda, mas moda sempre com uma abrangência maior, né, da transversalidade que a moda já tem, né? Porque moda é negócio, moda é expressão cultural,
E quando voltei da França, criei uma outra empresa, né? Sou bastante empreendedora. Não, pois é, gente. Quanta energia aí, uma né? atitude empreendedora. Acredito muito no empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo é a mola, né? Assim, que faz as coisas acontecerem. E aí, então, naquela ocasião, criei uma agência de consultoria em marketing style, que foi a especialização que eu fiz em Paris, e fiz realmente uma carreira de mais de 25 anos no segmento da moda, em diálogo, sempre disse isso, com outras áreas criativas, né? A decoração, a beleza, a própria gastronomia e a cultura, né? Que a vida inteira sempre me acompanhou. Então, eu acho que essa mistura, como você falou, fez para mim um olhar muito interessante, né? Muito diverso. E que é muito importante, que hoje me enche, assim, de vamos dizer assim, de competências e habilidades, sobretudo, para poder trafegar aí, fazer um trabalho interessante, como eu tive a oportunidade de fazer no setor público em Belo Horizonte até o início desse ano. E que tem muitas peculiaridades, né, Nathalie? Trabalhar assim, ser empreendedor e trabalhar em gestão pública deve ter, assim, devem ter entraves, molas propulsoras, né, como você mesmo usou a expressão, mas também a questão burocrática e toda, você tem que, né, elaborar em torno dos projetos. São mundos bastante diferentes, né? A iniciativa privada, o setor público, e a gente, quando vem da iniciativa privada, a gente costuma ter quase que um choque, né? Assim, de realidade, né? Não que seja pior ou melhor, né? Pelo contrário, eu acho que hoje a gente tem a oportunidade, né, no século XXI, 2025, especialmente em Minas Gerais, de entender que o setor público e o setor privado podem trabalhar conjuntamente para o bem da sociedade. Então, é claro que no setor público, por isso eu fui fazer uma pós-graduação, né, em gestão pública, porque há regramentos, né, diferentes do que a gente está acostumado no setor privado, né, a gente tem que estar seguindo, né, as leis, a gente faz o que a lei permite, e esse conhecimento foi muito importante. Mas, sem dúvida, que uma visão, né, essa atitude empreendedora e essa visão, a experiência do setor privado traz para a gente também a oportunidade de estar no setor público com a responsabilidade da eficiência e das entregas que são tão necessárias, de modo especial no Brasil. Então, tem sido bastante desafiador e muito gratificante ao mesmo tempo. Atualmente você está à frente de projetos bem estratégicos, né, para a valorização da cidade. E eu queria muito que a gente falasse deles, porque quando eu fiquei sabendo dos projetos, né, e eu ouvi as expressões, eu já me apaixonei, porque eu adoro, né, eu amo minha cidade. E o primeiro é o Eu Amo MOC, né? Eu queria que você falasse qual que é o objetivo principal desse movimento, que eu espero que realmente seja um movimento, né, bem elaborado, assim, e como que ele já está sendo construído junto à população. Então, você teve a oportunidade de participar de uma apresentação prévia, né, onde a gente apresentou eu, assim, estou aí com um pouco mais de 100 dias, né, desse trabalho, que é um trabalho que tem um início de estruturação. A gente está ainda num momento de estruturação, de mapeamento, de compreensão desse cenário, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar. As pessoas às vezes falam assim, mas turismo em Montes Claros? O que é turismo em Montes Claros? Né? Então, a gente precisa fazer primeiro um trabalho de estruturação, de ordenamento, né? Porque a atividade turística, ela é resultado de uma construção, né? Você pode dar sentido às coisas e desenvolver um produto turístico a partir de qualquer coisa, né? Assim, não quero desvalorizar aqui, mas eu digo, tem cidades que têm muito menos potencialidades do que Montes Claros, né? Então, eu própria tive essa oportunidade de voltar a Montes Claros quase que com um olhar turístico, porque eu estava longe de Montes Claros. Isso me dá um frescor no olhar, né? Que oportunizou ver a riqueza, né, de atrativos, usando tecnicamente aí, né, termos do turismo. Montes Claros tem potencialidades de um turismo muito diversificado. Então, primeiro, né, antes de falar das campanhas que a gente quer empreender,
nós identificamos essa diversidade, né? Então, assim, claro, a gente vai falar da cultura, da tradição, da nossa cozinha, né? Dos festejos, né? Dos eventos tão importantes aqui na cidade. Agora a gente está aí caminhando para a principal festa, né, popular da cidade, que são as festas de agosto, e que tem, já é um atrativo turístico, mas não está embalado ainda como, né? Mas não só, então nós temos a parte toda de turismo de natureza, de turismo verde, não só dentro da cidade, né? Hoje são 15 parques municipais, nós temos aqui praticamente urbano, um parque estadual, que é o Parque Estadual da Lapa Grande, com potencial de pinturas rupestres, de cavernas, de trilhas, né? Nós temos uma infinidade de oportunidades no entorno de Montes Claros, nos distritos, né? Para também o turismo rural, tanto na parte de aventura, quanto na parte dos festejos também, dos eventos, né? Nós temos também a parte do esporte, para mim foi um ponto muito interessante, e a gente vai trabalhar projetos nesse sentido, né? Nós temos várias potencialidades aqui, com times importantes no futebol, no vôlei, e também uma atividade na área do motocross, do ciclismo, até do voo livre, né? Temos uma pista muito importante aqui em Montes Claros. E em perspectiva, né, a construção até do estádio de futebol, né, que vai sair do papel, né, já está saindo. Nossa, que lindo isso aí. E que vai gerar, né, uma movimentação muito interessante, não só para o esporte, como também para a cultura. E além disso, o outro eixo é a parte, sim, do turismo corporativo, né, dos negócios, dos eventos, dos congressos, né, congressos acadêmicos, das feiras, a própria Unimontes, né, tão importante realizadora. O que falta? Falta a gente estruturar tudo isso, mapear, embalar e comunicar, né? Porque sem comunicação não faz sentido. Então a gente está nesse momento ainda, né, de planejamento. E voltando, né, a temática que você falou. Foi muito bom, porque assim, você nos localizou, né, com relação assim, como que a coisa está caminhando. Inclusive, você falou da questão do esporte, né? Até está aqui nossa colega jornalista Juliana Peixoto, que tem feito um trabalho incrível na Secretaria de Esportes, né? Exato. E a gente vê como que essa integração de secretarias também corrobora, né, Nathalie, para o sucesso de uma gestão. Né? Exatamente. Você tocou num ponto super importante, isso tem sido reforçado bastante pelo prefeito Guilherme. O turismo, ele transversa, né? Então, o turismo tem que conversar com a aceleração econômica, tem que conversar com o esporte, tem que conversar com o meio ambiente, tem que conversar com a educação, porque temos projetos que precisam ser desenvolvidos em comum, né? O próprio mercado de Montes Claros, né, que a gestão está na aceleração econômica, é o nosso principal cartão postal de Montes Claros, que está passando aí por um processo de requalificação extremamente importante e que precisa estar, né, sendo trabalhado em conjunto. Então, assim, as secretarias poderem trabalhar integradas, né, tem sido sempre uma diretriz do prefeito Guilherme, e ela é fundamental para o desenvolvimento do turismo, né. E voltando então às campanhas, eu né? amo MOC. Eu não estou usando MOC, não. Não estou propondo MOC, não. Estou propondo Montes Claros. Montes Claros mesmo. Eu amo Montes Claros. Isso é ótimo, eu acho. E por que você vê dessa maneira? Só para a gente entender. Assim, primeiro que a gente está num momento a gente precisa construir uma identidade da cidade, né? Claro que MOC é algo que já faz parte, né? O estádio já certamente vai chamar Mocão, né? Sim. É muito legal. E já houve esse slogan, né? MOC é o lugar, sim, etc., de uma outra gestão. Então, a gente vai criar, né? Vai trabalhar no desenvolvimento da marca Destino, né? A marca Destino de Montes Claros. E a gente entende que para ser mais universal, é importante não abreviar também. Então, a gente pretende trabalhar o nome Montes Claros. Então, o ponto 1 que a gente falou, assim, uma cidade boa para o turista, ela é boa para o morador. E a gente precisa que os moradores se apropriem, né, desse sentimento de autoestima, né? Porque muitas pessoas acham que Montes Claros não tem. Nossa, isso é muito importante. Não é? É um ponto incrível. Assim, eu que sou comerciante mesmo, eu sempre falo assim que quem está no comércio tem
a graça, né, de trabalhar essas sazonalidades, né, o Natal, o namorados, as mães, né, o Ano Novo, e aí você vai criando essas expectativas. Mas quando você tem questões locais também, né, para ajudar as festas de agosto que chegam, então as pessoas querem ir com um look para a festa de agosto, né? Elas querem estar elaboradas para esses movimentos. E eu acho que isso compõe, assim, de tudo um pouquinho, até para valorizar o que é de casa. Exato. Que é o que eu acho que falta muito, né? E quando chega esses momentos, a gente fica assim, nossa, vai chegar as festas de agosto. Quem é que está valorizando esses movimentos, né? E tem vários eventos que a prefeitura tem trazido. Às vezes você vai a um evento para 300, 500, 600 mil pessoas e você vê poucas pessoas valorizando isso. Então eu acho que é um ponto importantíssimo. Paulo até me mandou aqui escrito, falou, área, porque tem Montes Claros de Goiás. Eu nem sabia chamar Montes Claros de Goiás. Então, mas é importante a gente, trabalhar o Montes Claros, né? A gente precisa, né? Esse sentimento de autoestima, né? E que foi, né, uma estratégia que o governo do estado usou muito para o turismo também, né? Com esse sentimento de mineiridade, né? Ter orgulho de ser mineiro, né? E de quem somos, né? Então, isso é muito importante. Eu falo que um dos desafios que a gente tem em termos de estratégia, né? Em termos de comunicação, é trazer Montes Claros para o século XXI também neste seu reconhecimento multifacetado que hoje é a cidade. Então, somos a cidade da arte, da cultura, do piqui, dos frutos do cerrado, etc., da tradição. Sim, mas somos também a cidade extremamente desenvolvida economicamente, né, com projetos, iniciativas tão avançadas. Somos esse grande caldeirão que é muito bacana. Então, esse Eu Amo Montes Claros, assim, a gente pretende trabalhar campanhas temáticas nas redes sociais, né, na área digital. Primeiro, então, é essa, né, que você gostou, esse sentimento, assim, de carinho e de amor pela cidade. Porque o turismo também tem uma coisa que eu acho importante e super legal a gente poder falar aqui no seu programa, Ariane, é que quem faz o turismo acontecer são os empreendedores. Verdade. Entende? A atividade em si, né, a atividade econômica, ela é do setor privado, né? E o turismo tem uma cadeia produtiva longa. A gente está falando, óbvio, da rede de meios de hospedagens, os hotéis, as pousadas, os resorts, mas também dos bares, restaurantes, também das agências de viagem, né, dos guias de turismo, e sem contar como que vai acabar impactando, como você falou, no comércio, a prestação de serviço. A prestação de serviço. Então, assim, o setor, né, e aí fica aqui um convite para os seus ouvintes também, né, vamos empreender mais na área do turismo, pensar em conjunto, para que a gente não tenha um negócio de turismo que seja só emissivo. Nós precisamos trabalhar o receptivo, trazer as pessoas para Montes Claros. Bom, então a gente pensou 3 momentos desses eixos, né? Eu Amo Montes Claros, o segundo eixo, Viva Montes Claros, né? Que a nossa proposta é enaltecer Montes Claros, né? Celebrar Montes Claros, essa cidade pujante, né? Segundo maior entroncamento rodoviário do Brasil, um aeroporto super bem estruturado, grandes empresas, grandes negócios, a sua história incrivelmente maravilhosa, né? Então, viva Montes Claros, a capital dos Gerais, é algo que a gente também quer trabalhar. É lindo isso, né? Você sabe que eu viajo muito, assim, para feiras, né, dos meus negócios e tudo, e às vezes eu chego nas feiras e aí eu falo, né, eu não sou de Montes Claros, sempre fazendo network, né? E aí, às vezes as pessoas me perguntam, você lá tem aeroporto? E assim, gente, é Montes Claros, né? Assim, é a terra de Darcy Ribeiro. Então, assim, é uma cidade importante no cenário produtivo nacional, né? Sim. E às vezes as pessoas elas não têm noção, assim, da estrutura que Montes Claros oferece. E é isso que o turismo pode oportunizar, né? Assim, projetar a cidade de uma maneira mais adequada ao que ela realmente é. Né? Então, esse Viva Montes Claros, ele vem para isso e também para dizer isso, assim, viva, desfrute Montes Claros, tenha experiências em Montes Claros. E para isso a gente está num processo bastante desafiador, que é construir um calendário, né? Poder organizar as atividades da cidade, né? Porque as pessoas estão vindo a Montes Claros, mas o que fazer em Montes Claros? Essa é a pergunta, né? O que fazer em Montes Claros no final de semana?
onde que eu posso comer uma comida regional, onde que eu posso comprar um souvenir, quer dizer, todas essas atividades empreendedoras, essas cadeias, né, dessa grande cadeia do turismo, elas precisam ser ordenadas, e aí sim é um trabalho, né, da administração pública, e cabe a gente conduzir esse ordenamento e essa governança. E por fim, o terceiro eixo, que é aí sim trazer o turista para Montes Claros, o turista de fora, até do estado, porque não do país, né? Nós estamos aqui hoje porta de entrada para uma série de destinos no norte de Minas, extremamente importantes, e que Montes Claros a porta mesmo, acho que essa é a palavra correta. E a cidade que tem, como você falou, né, o aeroporto principal, as vias de acesso. E aí a gente está falando de grandes destinos como Cavernas do Peruaçu, né, os parques como o Parque de Botumirim, e mais recentemente, né, essa estratégia do governo do estado, estive até participando de uma reunião em Belo Horizonte essa semana, que é a promoção do espinhaço, né, o espinhaço, a Cordilheira do Brasil. Então isso gera para a gente oportunidades também incríveis. E que a gente quer que esse turista, né, ele venha e que ele fique pelo menos 1-2 dias em Montes Claros antes de seguir para esses outros destinos regionais. Então a gente está usando, né, está convidando, e já faço aqui o convite para todos vocês, ouvintes aqui do programa, de usarmos na rede social o Vem Montes Clarear. Legal. Que é a expressão que a gente está... Que é isso que você falou, né? Assim, as pessoas, quando vêm, elas se encantam, né? Se encantam com as pessoas, com a nossa comida, com a nossa atmosfera. Então, ficou esse convite aí para o hashtag Vem Montes Clarear. Eu acho que tem muita coisa, né? E vem a apaixonada falar, assim, muita coisa mesmo na cidade, né? E a gente precisa desse levante, assim, como se tivesse um mapa, né, da cidade, e você tivesse ali uma plataforma, né, 3D, e aí você tivesse uns pontos, falasse assim, olha só o tanto de coisa bacana e massa que a cidade tem para oferecer. Sem dúvida. E aí a gente vai estar falando, eu digo sempre assim, a gente tem ativos que a gente precisa torná-los em atrativos. Legal. Alguns cabe à própria prefeitura, e a prefeitura, né, já está fazendo esse dever de casa. A gente está falando aí de recuperação do patrimônio, né, de criação de novos espaços de cultura. Tem o projeto estratégico Sabores dos Gerais, que é um projeto muito importante para o turismo também, né, que é em torno da qualificação e por que não dizer, do desenvolvimento de uma identidade para a nossa cozinha, né, da cozinha geraizeira, que é uma cozinha muito própria, com ingredientes muito próprios aqui do Cerrado. Riquíssima, né? A gente teve até a Bernadette Guimarães aqui, e ela falou pra gente do projeto. Sim. Nós choramos aqui, né, Paulo? O dia que a Bernadette veio foi uma comoção aqui no estúdio. Ela contou pra gente, assim, a segmentação dessa cozinha, né? E a gente ficou impressionado com a riqueza disso. Isso oportuniza muitos negócios, né? Pra dizer assim, isso impacta a vida desses pequenos agricultores, da agricultura familiar, né? Das cooperativas que estão principalmente aí na zona rural. E que estão com esse trabalho tão importante, né, nos frutos do Cerrado, mostrar que é mais do que piqui, é mais do que carne de sol e piqui, né? Então essa assinatura, né, desse sabor dos Gerais, ela é um projeto estratégico que a prefeitura está desenvolvendo, né, num convênio especial aí com o governo do estado também. E depois cabe, né, aos empreendedores, né, formatar os produtos, né, os roteiros, os circuitos, e construir, passar a vender, né, usando um termo aqui do seu programa, fazer negócio. Mas né? É isso mesmo. Eu falo assim, por isso que eu falo, nós que somos do comércio, a gente tem essa coisa boa, né, dessas sazonalidades, desses eventos, esses movimentos que acontecem no Natal, mães, namorados, mas a gente tem que olhar muito aqui para a nossa cidade e região. Então, por exemplo, eu tenho lá a Classic Men's Club, que é o ramo da moda masculina. Então, agora, essa época é época de festejo, né? É vaquejada, vem Expo Montes. Então, não só aqui, mas na região. Então, é uma época, por exemplo, que eu amplio a minha comunicação e foco, né? Para atender essa demanda, que é uma demanda que chega muito forte,
mas que eu preciso estar preparada para atender essa demanda, né? E valorizar essa demanda. Então, isso faz diferença no meu fluxo de caixa anual. Sim. Estar preparada para esse momento, que gira em torno de 30 a 40 dias no meio do ano, né? E aí você perpassa estações, porque a gente fala que tá no inverno, né, Van? Mas é clima de deserto, né? Calor de dia à noite. Então, tem várias coisas que a gente precisa engendrar para fazer acontecer. Mas ter um apoio como esse do município, ver o município se movimentando para fazer a coisa acontecer dessa maneira, faz toda a diferença para o desenvolvimento socioeconômico, cultural, identitário, né, da nossa cidade e região. A gente trabalhar como bem Montes Clarear, né, e eu amo Montes Claros, isso tudo faz um sentido gigantesco para a gente ampliar essa autoestima aí, que no final das contas ela impacta no bolso, né, Nathalie? Com certeza. Gente, ó, vocês acreditam, a gente chegou no final do primeiro bloco, esse programa vai ter 3... Pode, Paulo, 3 blocos? Paulo já falou que não pode, mas a gente vai... Nós vamos dar um jeito aqui de contornar esse Paulo hoje aqui. A gente está chegando no final do primeiro bloco, mas, gente, no próximo bloco, eu quero muito que a Nathalie fale pra gente, porque ela trabalhou diretamente na gestão do Circuito Liberdade, que virou uma referência nacional, né? E como que essa experiência, ela pode ganhar aplicabilidade aqui na nossa cidade, né, nessa gestão. Falar um pouco sobre esse repertório do turismo local, um pouquinho mais, né, dos negócios criativos, dessa identidade cultural forte, mas que ainda está caminhando aí no turismo. Então, quais são os gargalos, para a gente entender e para a gente elaborar melhor aí os nossos objetivos aí nos nossos negócios, né? E aí, antes de encerrar esse bloco, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Impremix, a Novais Empreendimentos, ao Cicobi Credinor, agradecer a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural à nossa rádio. Se você tem interesse em um apoiador cultural, pode me chamar lá no meu privado, no @ArianeGaldino_Reinventa. Pode mandar e-mail pra gente no empreendedoremação@gmail.com. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no Empreendedor em Ação no YouTube. Lá você ouve o nosso podcast na íntegra. Então, se você perder um pedacinho aí, não se preocupe, quando a gente encerrar, vai estar disponível na íntegra. Clique no sininho para você receber as notificações, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta com mais Nathalie, aqui a nossa subsecretária do turismo, para a gente falar um pouco mais sobre esses temas que com certeza vão impactar e muito a nossa vida aqui na nossa querida Montes Claros. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas de projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Cicobi Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Cicobi Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe.
Atenção, você que quer ser vendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Vamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso Empreendedor em Ação, esse programa que vai ao ar toda quinta-feira às 18 horas aqui na Rádio Universitária e que você pode também acompanhar via canal no YouTube. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Vai lá, Empreendedor em Ação, se inscreva, clica no sininho, você recebe as notificações. Se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue, @ArianeGaldino_Reinventa. Lá você tem dicas de empreendedorismo, liderança feminina. A gente fala aí sobre os eventos que acontecem na cidade, para todo mundo ficar antenado. E também traz a programação da rádio, do programa Empreendedor em Ação, para você acompanhar aí os principais temas que a gente tem trabalhado aqui. São temas de superação, são mini mentorias, mini consultorias. A gente traz muita gente para trazer dados, notícias aqui da nossa cidade, da nossa região, para nós somos empreendedores ou aspirantes ao empreendedorismo, ficarmos aí bastante animados, porque a nossa região, gente, ela é ouro, ela é uma região muito pujante e tem muita oportunidade para quem sabe aproveitar. Hoje estamos aqui com a nossa subsecretária de Turismo Montes Claros, Nathalie Olifson. Ela tem uma trajetória incrível e, assim, atuou no setor privado, foi consultora do Sebrae, professora universitária, produtora cultural, e gestora do Circuito Liberdade em Belo Horizonte, que é o maior complexo cultural da América Latina, e vem com essa bagagem toda colaborar aqui com o nosso segmento do turismo em Montes Claros, que está cada vez crescendo mais, valorizando, né, diversas peculiaridades aqui da nossa cidade, e todos nós ganhamos com isso. E aí a gente vai voltar nesse bloco agora, Nathalie, que eu gostaria muito que você falasse, porque você atuou diretamente na gestão do Circuito Liberdade. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque virou uma referência nacional, né? E assim, para as pessoas até entenderem dessa experiência, né? E o que você tem buscado disso para aplicar aqui na nossa cidade, Montes Claros. Legal, realmente eu tive a oportunidade, né, nos últimos 3 anos e meio, dentro da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, de assumir a gestão do Circuito Liberdade, que foi um projeto que nasceu lá em 2010, né? Uma ação muito inovadora, porque justamente ele foi uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada, né? Então, por ocasião daquele momento que a cidade administrativa foi construída, né, em Belo Horizonte, aqueles prédios históricos, né, do entorno da Praça da Liberdade, que abrigavam secretarias de Estado, né, da administração pública, eles ficaram vazios porque essa parte dos serviços foi para a cidade administrativa. E naquela ocasião, então, numa iniciativa política, né, muito inovadora, definiu-se de fazer uma ocupação cultural dos prédios, em parceria com a iniciativa privada, de modo que pudesse garantir a preservação das edificações, né, que são prédios que datam da construção da cidade, e promover a fruição cultural com os conteúdos dentro daqueles prédios. Então, assim, nasceram vários museus, centros culturais, né, chamava-se Circuito Cultural Praça da Liberdade, em 2010. Quando eu cheguei, né, em 2021, já na gestão do governador Zema e do secretário Leônidas Oliveira, o circuito já tinha, como eu sempre gostei de dizer, transbordado a Praça da Liberdade, né, abrangendo ali outros equipamentos, outros espaços culturais no entorno imediato da praça. Mas em 2020 o secretário Leônidas convida, né, assim, propõe que o circuito abranja o perímetro da Avenida do Contorno, que é
vamos dizer assim, o projeto inicial de construção de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte foi uma cidade planejada, então o projeto da cidade, o projeto de Arão Reis, previa a cidade ali dentro desse cinturão que é a Avenida do Contorno. Então o circuito ganhou essa expansão territorial, né? E passou a ser chamado Circuito Liberdade. E nós também, assim, evoluindo muito, com o próprio amadurecimento do Estado e da cidade, em compreender que a cultura era e é, né, o maior atrativo turístico de Minas Gerais. Legal. Então, nós já tínhamos ali, né, um movimento enorme de visitantes, né? Ano passado, em 24, nós tivemos 7,5 milhões de visitantes em 35 espaços, né, com uma programação 365 dias por ano, né? Porque Belo Horizonte também, assim, anos atrás, as pessoas falavam, aqui não tem nada para fazer, Belo Horizonte, eu vou embora. O carnaval, você imagina, você podia ficar pelado na Afonso Pena, porque não tinha ninguém em Belo Horizonte, né? Hoje, o que é o Carnaval de Belo Horizonte? É um dos mais importantes, né, do país. Então, o circuito amadureceu, né, nessa gestão que a gente fez, né, celebrando aí esses 15 anos de circuito esse ano, como o maior complexo cultural, turístico, educativo e criativo da América Latina. Que legal, um reconhecimento e tanto, né? E uma articulação muito importante também, porque vale dizer, e fico muito feliz de poder falar aqui no seu programa, que é um exemplo de como o poder público e a iniciativa privada devem caminhar de mãos dadas. Porque hoje fazem parte dessa rede equipamentos públicos, equipamentos que estão em prédios públicos que foram concedidos, né, para a iniciativa privada, e também equipamentos privados. Então, juntos somos mais fortes. Então, juntos podemos, através do circuito, transformamos o Circuito Liberdade em um destino turístico, né? Então, essa visão, né, trazendo para Montes Claros, eu acho que ela é muito importante, ela está na nossa linha, né, na nossa estratégia de atuação, que é poder fazer a força de uma rede. Porque é isso, a pessoa... Vamos pegar aqui o nosso exemplo imediato, que já está, né? A gente já está trabalhando nesse sentido, que é o corredor cultural, né? Então, assim, hoje o corredor cultural, a gente identifica, né? Assim, eu tenho um museu, né? Um museu em Montes Claros, que é um museu regional maravilhoso, né? Aqui da Unimontes. Mas é pouco, né, para tanta história. Exatamente, né? É muito pouco. Eu já ia te perguntar, o que Montes Claros tem e ainda não aproveita como deveria, então você já está adiantando. Já vamos começar. Então, a gente até, assim, priorizando, né, assim, concentrando esforços nesse início imediato. Então, um dos eixos é fortalecer, na perspectiva do turismo histórico e cultural, então, fortalecer o nosso centro histórico, né? Hoje existe uma necessidade fundamental de descentralizar as ações da cultura, sim, mas é preciso incrementar aquilo que a gente já tem, que é o Centro Histórico de Montes Claros, né? Que é a Praça da Matriz, né? Aquela praça Dr. Chaves, que está rodeada pelo Centro Cultural, que tem ali, né, no entorno imediato o Corredor Cultural, com o Museu Regional, com o próprio Casarão, onde a Secretaria está localizada, o Beco da Vaca, e que está ali o Instituto Histórico e Geográfico, né? E que está ali a 2 passos do mercado, né? Então ali a gente já tem o que a gente vai dizer de um circuito, né? De um circuito de turismo, que a gente já vem trabalhando na prática, porque o visitante chega ali, ele quer informações. Então, para dizer o que a gente está fazendo, né? O que a gente precisa incrementar, melhorar, e isso passa por criar um receptivo turístico. A gente está trabalhando nesse sentido, para trazer um receptivo turístico pro prédio, né, da Secretaria. A requalificação do mercado. O mercado precisa, de fato, né, de melhorar a sua gestão, a sua apresentação, para a gente poder... A embalagem, como você falou, né? O próprio Centro Cultural, né, a Prefeitura agora fez a compra do Casarão,
Mendes, né, o Solar Mendes, que fica ao lado do Centro Cultural, para que a gente oportunize uma requalificação do Centro Cultural também. É incrível isso. Eu passei uma parte da minha infância ali, sabia? Né? Estudando. Pois é. Participando de Psicopoético. Isso. Psicopoético está lá no Rio de Janeiro, né? Nossa, essa semana, levando o nome de Montes Claros. Tem mais uma outra edificação ali na rua Justino Câmara, que é o Sobradinho, que é realmente um sobrado pequeno, muito charmoso, e que a gente vai transformá-lo num equipamento cultural e turístico. Legal. E a gente já vê ali, né, vários empreendimentos gastronômicos naquele entorno que tem feito ali uma movimentação que às vezes a outra parte da cidade não percebe, não participa. Mas a gente que está lá todo dia, a gente vê como que é pujante e sobretudo para o turismo, né, a igreja matriz que é tão bonita e tão interessante. Então esse é um eixo que a gente já está trabalhando. O outro eixo que o prefeito já anunciou também, muito importante, é a retomada do armazém ferroviário, né? Para a gestão do município, porque ele é um espaço ligado ao governo federal, mas a gente já está nessa negociação com o DENIT, né? Legal. E para que a gente possa, naquela região também, desenvolver o circuito Praça da Estação, né? Que vai conversar com a própria catedral, que é outra igreja, né? Um patrimônio tão importante de Montes Claros, completando 75 anos esse ano. Então, esse também, né, assim, territorialmente é um eixo muito importante para a gente desenvolver. A prefeitura também está, né, empreendendo, vamos dizer assim, né, na construção da concha acústica na Praça dos Jatobás, que vai vir a ser um espaço de grande ativação para a cidade. Os parques, como a gente mencionou, então, nesse sentido, realizar ações nos parques da cidade e também incrementar a infraestrutura tanto na área educativa para trazer as crianças, as escolas, o que já acontece, mas que a gente está, né, contribuindo para incrementar, como pensar em projetos de atividades turísticas na nossa proposição, começando pelo Parque Sapucaia, né, que foi reaberto, já fizemos ali, a prefeitura já empreendeu obras importantes, né? Mas a gente precisa ir além, né? Nesse incremento. E eu acho que outro ponto que vale a pena também dizer, né? Que é a captação de eventos mesmo, trazer mais eventos para Montes Claros, eventos na área cultural, mas também eventos na área de negócios, né? É uma deficiência da cidade, como você colocou, enquanto polo regional, que a gente não tenha um centro de negócios, né, um centro de convenções. Faria muita diferença. O centro de convenções e o teatro, né, são as duas dores, né, que a gente tem. Eu acho que o teatro a gente vai ter, né, assim, já está trabalhando em estruturas menores, mas a gente tem aqui, né, a perspectiva do próprio Teatro da Unimontes, né, muito bem estruturado, onde a prefeitura entra também como parceira, né, na parte de estruturação de equipamentos, etc., e que acredito que a gente vai conseguir atrair mais eventos e mais atividades também para esses espaços. Pois é, muita coisa acontecendo, assim, só para costurar, né, eu, por exemplo, tenho loja em shopping, loja em centro, e a gente vê esse movimento, né? De certa maneira, a gente vai ganhar ali uma revitalização grande ali, né? Numa parte do centro. Então, assim, para quem está ali no centro, com comércio, né? Com ponto que às vezes fica, porque o centro precisava disso, precisava fechar a rua tal, não sei o quê, mas a gente sabe que existem as impossibilidades, porque senão você não consegue nem melhorar o que você acha que vai melhorar. Então, às vezes as pessoas têm umas ideias, né? Que não estão estruturadas. Então, com essas revitalizações, o centro com certeza vai ganhar muito, vai vir muito mais movimento ali pro centro, porque a gente está no movimento de Montes Claros, assim, muita coisa saindo do centro para os bairros. Eu acho que isso está acontecendo em muito lugar, né, Nathalie? Mas ao mesmo tempo tem uma coisa interessante que eu ainda não identifiquei aqui e que eu acho muito importante, e isso foi o que deu a virada de Belo Horizonte, se eu posso te garantir, fica aqui um convite para os jovens empreendedores, que é a reocupação de espaços do centro. Legal. Né? Então, em Belo Horizonte, a gente viu um movimento importantíssimo acontecer na Zona Leste, né? Na Sapucaí. Foi esse movimento de novos empreendedores lá em 2014, etc.,
que retomou o Carnaval de Belo Horizonte. Hoje a gente vê os espaços ali em Belo Horizonte, né, da Raul Soares, o Mercado Novo, se tornando assim, em importantes centros de vitalidade, com novos negócios. Isso é interessante, sabe, Ariane? Por quê? Porque esse jovem empreendedor, ele empreende com criatividade e gestão. É aí que vem a questão da economia criativa, né? E essa é uma preocupação que a gente precisa ter com Montes Claros, que Montes Claros tem uma história assim, de progressismo, vamos dizer assim, de movimentos desenvolvimentistas, onde, vamos dizer assim, derruba um prédio antigo porque acha que ele não tem valor histórico. E o que se fala muito hoje de recuperação de grandes cidades, no mundo inteiro, através da economia criativa, é você poder ocupar esses espaços antigos com novos negócios. Isso é uma pegada muito bacana e é fórmula de sucesso. Então, isso oportuniza que você preserve a história da cidade, que é fundamental para a identidade da cidade, para dizer quem nós somos. Porque, é muito bom ver Montes Claros, né, com as grandes redes estão aí no mundo inteiro, tá aqui em Montes Claros também. Beleza, mas o que isso tem de Montes Claros? O que é só nosso? O que vai fazer com que as pessoas queiram vir a Montes Claros? É verdade. O que faz de Montes Claros uma cidade competitiva no turismo? Né? Então a gente precisa de novos negócios. E aí vem uma série de coisas. Você pode ter novos produtos. Com certeza. Né? Produtos que vendam. Com a identidade né? Territorial. Usando aqui um linguajar que o seu ouvinte vai entender, né? Assim, que vendam bem a cidade, né? Por que eu vou vender uma camiseta? Outro dia eu tenho conhecido, não quero citar nomes, mas tenho conhecido. Montes Claros tem artistas, né? Maravilhosos. Maravilhosos em todos os lugares, mas esses artistas podem transpor, né, esse espaço quase que idílico que às vezes a gente vê, né, o artista como uma pessoa que fica dependendo de projeto e tal. Não, a gente quer que ele tenha dignidade autonomia, de viver, né, da sua arte. Exatamente. Isso pode se desdobrar em outras linhas de projeto, né? O ambiente, o espaço das artes visuais, né, e do design pode ter ali uma conversa, né, enfim, tô vendo aqui a canequinha do programa, né, assim, onde estão as canequinhas de Montes Claros, né, assim, o que com o turista, pontos, né? O turista pode levar, quer dizer, eu vejo oportunidades. Legal. Não, isso é muito legal, assim, inclusive porque, né, eu ia terminar de falar a questão do centro, assim, o nível de qualidade de vida, o nosso nível de qualidade de vida tem subido muito, a questão dos parques, por exemplo, tem colaborado. Essas ideias, com certeza, elas colaborarão. Acho que trazer essa experiência de BH, como você trouxe, mostra o quê? Que as possibilidades, elas são reais, né? Tem como você transformar a teoria, o que a gente vê e pensa em prática, é possível, e é possível fazer de maneira sustentável, né? E, gente, a sociedade civil precisa se movimentar. Você falou dos casarões, 22 anos atrás, eu me associei a uma ONG, que se chama Instituto Grande Sertão, que inclusive é a ONG que é responsável pela formalização do Lapa Grande, do Parque Botumirim, aquela região ali do patrimônio histórico, como fazia parte do pilar da ONG, aquilo ali foi uma briga muito grande, né, do Instituto Grande Sertão, que é o Eduardo Gomes que está à frente, né, uma das pessoas que está à frente, a Vanessa Veloso, o Ramon Risério. Eu tô lá como conselheira, vencendo, 22 anos. E uma briga muito grande para reconhecer aquilo e falar, cadê a verba para cuidar desse patrimônio histórico? 22 anos atrás, né? Então, assim, mas nós vamos destruir tudo mesmo, porque na época tava esse movimento. As casas antigas estavam caindo, ao invés de serem revitalizadas, transformadas em aparelhos, né? E já começando esse trabalho. Então, nós tivemos aí anos de atraso relacionado à nossa identidade. Então, assim, não tinha um interesse, né? Mas você tinha um movimento que estava partindo da sociedade civil para dizer, peraí, gente, nós temos aqui é riquíssimo. Então, assim, eu corroboro, né, da sua visão de entender como a sociedade civil, ela pode participar dos movimentos. Nós começamos esse programa aqui na força e na fé, né, Paulo? Sem um patrocinador, para a gente trazer para os empreendedores uma visão, ampliar um pouco mais as visões, insights, de uma experiência que eu
trago da minha vida como empreendedora, como docente, dos movimentos, né, que a gente participa, mas é isso, a sociedade civil precisa abraçar. Então, quando eu fui para aquela reunião, que eu conheci os projetos da secretaria, eu falei assim, gente, nós precisamos levar isso para a rádio, né, para ter isso lá, para de vez em quando a gente puxar isso, para que as pessoas possam entender, né, a potencialidade que Montes Claros representa, né, no estado e no Brasil. Então, assim, eu fico até emocionada, porque realmente a gente tem muito, né, Nathalie, assim, que render por aqui. E aí você é especialista em moda, negócios criativos, e esse repertório ele pode, né, ajudar a transformar o turismo local. Você já falou bastante pra gente sobre isso. Montes Claros tem essa identidade cultural forte, mas ela ainda é muito tímida no turismo, como a gente está, né, comentando isso. E você acha que a sociedade, ela pode, a gente pode ver essa coisa da autoestima e da gente demonstrar esse carinho pelo que a gente tem aqui como um gargalo? A gente teria outros gargalos, outros principais gargalos que podem ainda, né, tá deixando esse turismo ainda tímido, assim? Como é que você vê isso? Não, assim, o turismo em Montes Claros, ele, enquanto política pública, né, assim, eu acho que realmente ele começa agora a ganhar realmente uma estrutura para se desenvolver, e essa foi uma determinação do prefeito Guilherme, né, quando assumiu e fez a reforma administrativa, que cria uma subsecretaria de turismo e que traz essa pauta para a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Então, acho que esse foi vencemos um gargalo. Vamos dizer Ótimo. Assim. Não exatamente que ele não devesse estar no desenvolvimento econômico. O turismo é fortemente ligado ao desenvolvimento econômico, mas eu digo mais do status de subsecretaria no sentido de ter uma estrutura, né? Porque dentro da administração pública a gente tem que pensar nisso, né? Então esse é um. O outro eu acho que é uma alteração de cultura, tanto do setor público quanto da sociedade civil, né? Primeiro que a sociedade civil tende a ser muito esperar que o Estado salve, não é? Né? Que os governos sejam salvadores da pátria. Não, quem faz as coisas acontecer é o cidadão. É o cidadão que precisa exercer o seu papel, inclusive de dialogar com o setor público, de fiscalizar, de criticar, de cobrar, né? Tem os conselhos que estão aí em todas as áreas. Então, de ter uma atitude participativa enquanto cidadão, né? Isso eu acho muito importante. Isso é uma alteração de cultura, um amadurecimento. É um movimento grande a ser feito. Enorme, né? enorme. E eu acho que é isso, é entender também do lado de cá, né, assim, esse diálogo com os pares, porque sozinho a gente não realiza, né? Então, eu acho que hoje, assim, os gargalos são só de alterar a cultura. Então, a gente pode ver os gargalos, inclusive, como oportunidades. Sempre. Né? Propulsores. Sempre. Porque aí você traz essa visão pra gente de como uma cidade ser mais inteligente e inclusiva, né? Sim. Qual que é a trilha pra gente avançar e chegar lá? Então, inteligência, né, na gestão pública, ela vai em vários caminhos, né? Assim, desde a simplificação de processos administrativos, né? Porque a máquina pública costuma ser muito complicada, né? E isso, a gestão do prefeito Guilherme já está trabalhando fortemente. Assim, a gente pode falar de coisas como sair do papel e estar num sistema eletrônico de informações que já está sendo implantado na gestão do prefeito. Montes Claros, gente, será digitalizada. O município digital. Né? Os processos administrativos a gente vai ganhar celeridade, porque de fato existe uma certa morosidade, né, para quem vem do setor privado. A gente está falando de processos, estabelecer fluxos e processos mais céleres que vão dar mais eficiência à gestão. Então, isso eu acho que é uma coisa que já tá acontecendo, né? Depois, eu acho que também tem essa parte das articulações, né? Com o governo do estado, com o governo federal, com a iniciativa privada, de ter um diálogo aberto, que é isso, assim. O estado, né? Assim, o governo,
ele precisa trabalhar muito, assim, cumprir as suas obrigações básicas em saúde, educação e segurança. E as demais áreas, que são extremamente importantes também, serem percebidas também, não só como, vamos dizer assim, eu falo muito isso, tenho brincado, assim, não é a cultura e o turismo não são alegorias para as outras pastas. Uhum. Né? Nós somos uma pasta em si. Para isso, os próprios agentes culturais e do turismo, eles precisam se entender também como empreendedores. Uhum. Né? Legal. Então, por isso que eu falo que acho que um grande gargalo é a gente alterar uma mentalidade. Legal. De transformar essa visão do que é lazer, né? Turismo não é só lazer, mas é uma estratégia de desenvolvimento. Com certeza, com certeza. Que seria uma pergunta para você elaborar, mas o Paulo já está aqui me cutucando. Tadinho do Paulo, gente. Então, pra gente fechar, Natália, esse último bloco, eu queria que você falasse pra gente, assim, qual que é o maior erro? Eu não sei se essa palavra seria erro, mas assim, que as cidades cometem quando elas tentam se vender como destino turístico. E como que a gente pode evitar isso em Montes Claros? Que aí eu acho que fica uma dica geral, assim, para todo empreendedor que está escutando, né? Para a população, os ouvintes de maneira em geral, porque eu acho que construir essa visão ou ressignificar essa visão, né? Ela pode trazer para nós, assim, uma mentalidade. Eu adoro essa palavra, porque ela é né, importante. Uma nova mentalidade dessa Montes Claros que a gente quer ver. Olha, na hora que você foi fazendo a pergunta, eu me lembrei, eu fiz comunicação, fiz publicidade. E eu falo que quando eu me especializei em marketing, eu descobri que a publicidade, a propaganda não era a alma do negócio. Que a alma do negócio era o marketing. Por que eu estou trazendo isso? Porque não adianta a gente promover, vamos dizer, hoje, escolher investir em promoção, trazer turistas e quando ele chegar aqui ele não ter uma boa experiência. Então a gente precisa ter muita atenção nisso, a gente precisa estar preparado para a atividade turística. Então acho que nesse primeiro momento esse é um desafio, né, de você ter uma estrutura hoteleira que saiba receber o turista, ter os receptivos, ter os guias de turismo, que a gente tenha um curso técnico, né, no Senac, mas não existe mais a faculdade de turismo em Montes Claros, né, ter mão de obra qualificada, a pessoa quer vir e quer comer uma comida típica, aonde que ela vai comer uma comida típica? Então, tem um trabalho de base que a gente está nesse momento, assim, de ordenamento, né? Então, não adianta investir milhões em propaganda se eu não tiver um produto bem estruturado. A gente não estiver preparado para vender. Exatamente. Eu acho que é esse que pode ser o maior erro, sabe? É confundir propaganda com marketing. Entendi. Recado dado, né? Todo mundo aí entendeu. Que a propaganda é uma das ferramentas do marketing, né? A gente tem que pensar no produto, a gente tem que pensar no preço, a gente tem que pensar mas é verdade. Aqueles 4 P's básicozinhos do marketing. E no turismo não é diferente, né? Você precisa ter um bom produto, um produto estruturado. Você precisa ter ordenamento de preço, né? Ser competitivo. E você precisa, claro, promover, né? Mostrar a cidade, né? Ter uma estratégia de comunicação. Isso é fundamental. Muito legal. E nisso aí, todos nós que somos cidadãos Montes Clarenses temos uma missão, né? Que vai desenrolar em conjunto aí, que eu espero, né? Com o poder público. Mas, Natália, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, né? Que eu sei que sua agenda é apertada e você veio aqui contar para nós todas essas novidades incríveis. E isso só dá aquele quentinho, aquele abraço quentinho, né, Paulo? Poxa vida, nós estamos caminhando para um melhor lugar, né? Para um espaço ainda mais incrível que Montes Claros merece viver, né? É uma cidade que tem muita potencialidade e nós que somos Montes Clarenses precisamos enxergar isso, divulgar isso, abraçar isso e viver isso, né? Ou seja, vem Montes clarear, né, Natália? Mas muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? A gente que agradece, né? E a gente está à disposição para construir juntos, né? Com todos vocês, né?
ótimos tempos para Montes Claros. É isso aí. Gente, é isso. Ficamos aqui com mais um Empreendedor em Ação. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente amou, né? Quero agradecer mais uma vez a presença do Paulo, da Vanessa Araújo, que é nosso produtor, roteirista do programa. O nosso intuito é esse, trazer programas de qualidade para que vocês possam ter assim, o melhor da informação, né? As melhores histórias, para se inspirarem aí nos nossos temas, para que realmente a gente vislumbre oportunidades, né? E assim, maneiras de desenvolver não só o nosso pessoal, mas nossas carreiras, nossos negócios, né, e colaborar ativamente enquanto cidadãos que somos com a nossa cidade, nossa região. Bom, se você perdeu qualquer tiquinho aí desse nosso programa, você pode ir lá no YouTube, buscar o nosso canal Empreendedor em Ação, já se inscreve, clica no sininho para você ser notificado aí. Toda semana a gente tem um tema novo. Então, na próxima quinta-feira, nós temos esse encontro aqui às 18 horas. Antes de terminar, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, a Cris Joias, a Impremix, a Classic Men's Club, a Fadenor, a Novais Empreendimentos e ao Cicobi Credinor. Muito obrigada, e se você quiser ser um apoiador cultural, pode me chamar lá no Ariane Galdino _Reinventa, porque a nossa Rádio Unimontes merece, porque ela valoriza o melhor da informação e da música. Até a próxima quinta. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.